E nesse momento onde nós queremos meditar sobre a festa esquecida, a Ascensão. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Ascensão. Ascensão é subir. É o dia que nós comemoramos a subida de Jesus aos céus. E é uma festa esquecida porque o comércio, na verdade, ainda não arranjou um meio de lucrar com essa festa. Porque do Natal todo mundo lembra, da Páscoa também. Mas do Natal todo mundo lembra por causa do Papai Noel, dos presentes. Da Páscoa todo mundo lembra por causa do coelhinho, dos ovos de chocolate. E nós sabemos que Natal e Páscoa é muito mais do que isso. Natal é o nascimento de Jesus, é o maior presente de Deus à humanidade. E Páscoa é a ressurreição de Jesus. É a dádiva de Deus para nós, de que nós agora também temos a vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a morte. Como para a ascensão, o comércio não achou um jeito de explorar, muitas igrejas também esqueceram dessa data tão importante. O que a ascensão tem a ver com nós? Tudo. Tudo porque nós somos a igreja de Jesus. Jesus, em Mateus 19, antes de subir ao céu, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já que agora tem toda a autoridade, e aqui é toda, não existe limites. O apóstolo Paulo, no texto aos Efésios, hoje disse: ele se assentou à destra de Deus e ele está acima de todos os reinos, de todos os poderes, de todas as potestades, e diante dele todos se ajoelharão. E esse à destra, Jesus sentado à destra de Deus, isso não é localização, isso é poder, é retomada do poder. O apóstolo Paulo havia dito que Jesus, quando veio ao mundo, na forma humana, ele se humilha e se esvazia da majestade divina. Ele estava aqui como homem para sofrer e morrer por mim, por ti e por todos nós. E por isso, apenas em pequenos momentos, ele faz uso dos seus sinais de divindade, que são os milagres. Ele estava restrito àquele corpo físico, ele estava restrito a esse plano físico. E agora, subindo aos céus, ele reassume a sua majestade divina e não está mais restrito ao plano físico, embora tenha o corpo de Jesus Cristo. Mas ele, como diz Paulo, preenche tudo, todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Toda autoridade me foi dada. Ele não buscou essa autoridade, ele não usurpou essa autoridade como o diabo quis fazer quando quis se revoltar. Não. A autoridade foi dada a ele. E agora, com essa autoridade, é que ele olha para Pedro, que fugiu naquela noite, e diz: ide. É com essa autoridade que ele olha para Tomé, que quando não estava presente, quando Jesus atravessou a parede e desejou a paz a eles na noite da Páscoa, ele disse: se eu não tocar o meu dedo no buraco dos pregos, eu não crerei. Ele disse para Tomé também: ide. É com essa autoridade que ele diz àqueles discípulos que fugiram na noite da prisão, sumiram, estavam acovardados, medrosos: ide. É com essa autoridade que ele olha para mim, para ti, tantas e tantas vezes decepcionamos Deus com os nossos pecados, trocamos o estar aqui no mundo pela cama em casa, ou pela praia, ou pelo shopping. Ele olha para nós e diz: ide.
Porque Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossos medos, Ele conhece nossas angústias, Ele conhece o nosso pecado. E Ele sabe que, assim como Paulo, precisamos da força que só Ele dá. E é por isso que Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque é Cristo quem me dá força e então eu vou. É com essa autoridade que aqueles mesmos discípulos que fugiram acovardados, agora, depois do Pentecostes, vão estar lá no mesmo lugar, diante dos mesmos líderes que antes eles teriam dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. Sim, mas aí alguém pode dizer: mas essa autoridade já dura 2000 anos e a igreja cresce tão pouco, parece que o mundo é muito mais forte. As hostes do mal, politicamente correto, que diz que cada um tem sua verdade, que a verdade de Deus não interessa, parece que triunfa. A igreja nunca foi moda. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você recebe essa palavra de Cristo como sendo dita para você, que crê e que vivencia a fé, e diz: isso é um privilégio, eu poder falar, eu poder testemunhar, eu poder levar esse evangelho da salvação para aqueles que ainda não creem, para que o Espírito Santo possa convertê-los. Ou eu viro as costas, faço de conta que não é comigo. E infelizmente é verdade. A grande maioria das pessoas não quer um compromisso com Cristo, não quer vivenciar a fé no dia a dia, e acaba indo para a perdição eterna. Havia um jargão entre os políticos na década de 80 que dizia: para frente e para o alto. Nas questões terrenas, nas ambições humanas, que se acabam em si mesmas, sempre há esse para frente e para o alto, mas sempre querendo envolver poder, dinheiro, prazer. Começou, podemos dizer, depois do dilúvio, quando os descendentes de Noé, eles resolvem fazer uma grande torre para frente e para o alto, para tentar chegar até Deus. E Deus confunde a linguagem, depois destrói a torre. E assim, líder após líder, sempre quer essa ambição para frente e para o alto. Lembramos de Napoleão, com suas espadas, seus canhões, dominando o mundo, e acabou em nada. Lembramos hoje em dia da ciência, que com suas naves espaciais já conquistou a Lua, agora quer conquistar Marte para ver se há algum tipo de vida lá. E são gastos bilhões, trilhões. Para quê? Enquanto tem tanta gente ao nosso lado, morrendo porque não tem remédio, porque não tem comida no prato, não tem nem roupa com que se vestir. Enquanto lideranças políticas vão para a frente, para o alto, enchendo suas contas bancárias, comendo das melhores comidas, melhores bebidas, grandes viagens, os moradores sem teto continuam debaixo da ponte, mendigando. Para frente e para o alto. Você só pode ir quando você tem intimidade com Cristo. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque aí você sabe que tem um lugar, está garantido. Ele disse: eu vou preparar um lugar. Mas que enquanto você está aqui no mundo, você tem uma missão de olhar para os lados. Aprender a amar como Cristo amou. Aprender a partilhar aquilo que você tem. O mundo ainda não aprendeu isso. Como tem sido a tua vida? Despedidas geralmente causam tristeza, deixam um vazio.
Só que naquele momento da despedida, que nós acabamos de acompanhar na leitura de Lucas e de Atos dos Apóstolos, não há o sentimento de vazio. Isso fica bem claro. Eles saem alegres, voltam para Jerusalém para testemunhar, para falar, cheio de alegria. Por quê? Porque durante 40 dias eles foram preparados. Eles se encheram de tristeza, sim, no dia da morte, no dia do enterro. Mas no domingo da Páscoa em diante, quando Jesus começou a mostrar para eles: eu venci a morte, o diabo e o inferno, e quando eu deixar vocês, agora é para um novo reencontro eterno. E eles começaram a perceber e entender que isso era verdade, era para eles. Então não há mais esse sentimento de vazio, porque não foi um abandono, como eu falei antes, foi uma retomada de poder. E agora, onde a igreja de Cristo está, Ele está. Através da palavra e através dos sacramentos. De maneira toda especial no sacramento da Santa Ceia, onde nós temos a sua presença real. Junto com o vinho recebemos o sangue que nos lava o pecado. Junto com o pão, nós somos revestidos do corpo de Cristo. Eles agora estão felizes. Eles adoram, voltam para Jerusalém. E 10 dias depois, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo lhes dá coragem, ânimo e a capacidade de falar outros idiomas, eles vão ao mundo levando o Evangelho da salvação, que chega até nós aqui. E hoje eu e você somos convocados por Jesus e recebemos essa mesma palavra: toda a autoridade me foi dada. E aí ele olha para cada um de nós que cremos e diz: agora vá, vá e fale. Você tem uma grande missão. E falar o quê? Ele mesmo disse o que devemos falar. Acabamos de ler no Evangelho de Lucas que em nome de Jesus se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Essa é a tarefa da igreja. Enquanto estivermos aqui, não nos agarrar a essas conquistas terrenas que acabam em si mesmas. E muitas vezes não traz um proveito para todos, apenas para alguns. Nós recebemos de graça por graça algo muito maior: o perdão de todos os pecados e a certeza da salvação. A garantia de que Cristo reassumiu o seu lugar com todo o poder e que agora nos aguarda no reino eterno, uma morada que Ele foi preparar para mim e para cada um daqueles que creem e que vivenciam a sua fé. Essa é a mensagem da ascensão. Jesus não nos abandonou. Ele está conosco, mais do que nunca. Ali onde nós estamos, Ele espera que nós sejamos pequenos Cristos, levando o seu amor na mensagem do arrependimento, da conversão que salva. Porque é através dessa mensagem que o Espírito Santo converte, anima e edifica a sua igreja. São muitos e muitos os cristãos no mundo inteiro. Só Deus conhece o coração. Você não está sozinho. E o mais importante, a vitória já está garantida. Portanto, assuma a sua missão, esse privilégio, essa tarefa que o teu Senhor, o teu Salvador, que é o Deus eterno e todo-poderoso, te deu no dia da sua ascensão. E com alegria saiba que um dia estarás com Ele para todos sempre. Feliz dia da ascensão para todos nós. Uma festa que não pode ser esquecida, mas que sempre de novo precisa ser relembrada, comemorada e festejada. Amém.
E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus,